Olá, bem-vindos a mais uma live de saúde mental do Instituto Olhos da Maçã, Clínica Social Jung Brasil, Grupo dos Jungianos de Brasília, afiliados. E hoje a gente tem um tema muito especial que vai falar de cultura, vamos falar de inclusão, vamos falar, de animação, nós vamos falar da animação, do desenho animado chamado Pioink, e hoje estamos aqui com os dois criadores, dessa ideia maravilhosa, É uma produção nacional, fomentada por lei de incentivo, mas que tem uma questão muito interessante nessa discussão, que eu acho que permeia muito o que a gente faz na nossa live, que é discutir valores. O que é ter empatia, solidariedade, e fomentar isso na área de educação através da animação para crianças, que eu acho uma ideia genial. Então, está com a gente aqui, o Ricardo Macoto. Olá, Ricardo, bem-vindo. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, não sei o horário, né? Mas é muito bom estar com você aqui, Jorge. Muito prazer. O prazer é todo nosso, E está com a gente o Alex Rimondi, Olá, Alex, bem-vindo. Oi, Jorge. Oi, Makoto. Olá. Gente, obrigado por receber a gente aqui. É muito bom poder falar do projeto Pioink. E vamos nessa, vamos embora. Vamos embora. Como é que surgiu a ideia do projeto? Eu vou jogar meio que a pergunta geral, quem quiser começando a falar, o outro complementa, Como é que vocês tiveram essa ideia, Quanto tempo atrás faz, Que eu lembro que vocês tinham me convidado mais ou menos também para participar, foi no meio da pandemia, Foi 2020, Salvo erro, que a gente conversou a primeira vez. Foi. E aí, como é que surgiu essa ideia? Foi mais ou menos em 2018. Eu e Alex também nos juntamos, não faz tanto tempo assim, e nós estávamos procurando um projeto que fosse um pouco nossa cara, um pouco da nossa vibração, do que a gente pulsa. Ambos nós tivemos filhos meio que juntos, e essa temática infantil nos perseguiu, né? E houve um colega também, a gente também tem entradas na área artística, e um colega chamado Túlio Borges, uma vez, num café, me apresentou uma música que ele tinha feito para o filho dele, chamava Pulsa Passarinho, né? E, nossa, aquela música ficou tão na minha cabeça, né? Eu escutei uma vez só e eu nunca mais esqueci. E aí eu apresentei para o Alex, a gente conversou e a gente resolveu conversar com o Túlio. Vamos transformar essa música num projeto maior, porque ele fala de sentimento, ele fala de um cuidado, ele fala de empatia e foi um pouco, é bem resumido aqui o que eu estou contando, mas foi um pouco assim, um encontro de corações, né, e de motivações pessoais, porque o Túlio também estava com um filho pequeno, e ele fez essa música para o filho dele, então parecia que tudo casava, e a gente se inspirou nessa música, e o projeto, então, começou daí, o ovo, né, começou daí. Fala aí um pouco, Alex, como é que foi? Ô, Jorge, foi bem isso mesmo, assim, o Makoto trouxe, né, a música, chamada Pulsa Passarinho, e a gente começou a trabalhar essa ideia, né, que ela trazia, que era uma ideia muito gostosa, assim, era uma coisa, né, uma relação entre um porquinho e um passarinho, de uma maneira muito para a infância, muito amorosa, e não só a música com a qualidade musical, mas a mensagem que ela trazia mesmo, né? Assim, sobre o que a gente poderia falar a partir de uma música daquela, né? E isso nos agradou muito e nos atraiu, porque a gente viu ali, para situar um pouco, os projetos que a gente vem desenvolvendo, né, na Mesinha Amarela, que é a nossa produtora, são voltados para a infância, né? E a gente gosta de trabalhar com a infância, a gente acha que é uma forma muito especial de você colocar uma sementinha e
e pensar num futuro mesmo, né? Trabalhar para que essas crianças elas tenham acesso a materiais de qualidade, a materiais que façam pensar, que façam refletir. Então, a gente tem essa busca constante. E essa música conversava com isso, né? Assim, quando o Makoto coloca que os corações juntaram, é muito por isso mesmo, porque trazia uma possibilidade de falar de um assunto que agradava a gente, né, a empatia, e de uma maneira muito lúdica, muito bonita, muito carinhosa, né? Então a gente conseguiu juntar isso e apresentar para o Túlio a proposta de um projeto. E aí a gente foi, enfim, surgiu uma oportunidade na época que foi um patrocínio da Petrobras. A gente entrou no edital da Petrobras Cultural para a primeira infância. E esse projeto foi selecionado em cerca de quase 500 outros projetos que foram inscritos. Então, foi uma alegria muito grande para a gente, né? Assim, a gente ficou muito feliz com esse patrocínio, que permitiu que a gente levasse adiante, né? Então, a gente conseguiu, enfim, uma série de etapas vencidas, a gente conseguiu elaborar a história, criar a animação, né? Então, foi todo um projeto longo, a tua entrada também, nessa parte, né, que a gente chamou para conversar sobre acessibilidade, sobre o olhar desses temas, né, para a criança. Então, assim, ter essa sensibilidade. Então, todo esse processo foi muito legal de fazer. Eu acho muito impressionante, né, que antes de ter acontecido a pandemia, a crise de empatia no mundo, né, 2018 você já tinha uma sementinha de fazer alguma coisa sobre empatia, né, que acho que uma das grandes temáticas que o Pioink traz, né, pelo menos na minha percepção, é esse olhar para a aceitação do diferente, né, que é uma das grandes temáticas que a gente tem muito problema na civilização hoje, né? E como é que surgiu essa temática, né, de vamos trabalhar empatia em 2018, né? Porque eu vejo que assim teve toda uma conspiração aí de energias de coração, de sinergia, e ao mesmo tempo a gente passou aí pela pandemia com todo mundo trancado em casa, uma vivência política sem empatia, né? Como é que vocês veem esse cenário aí dessa fusão de coisas aí, de ter produzido um material tão importante para as crianças, né? Que hoje a gente vê essa crise de empatia aí na civilização, né? Bom, eu tenho uma esposa que é médica e ela foi médica no Sara Kubitschek. E por acaso, assim, moramos bem perto do hospital, né? E ela, naturalmente, já trata de pessoas de todas as idades com questões de mobilidade, questões, porque ela é neurofisiologista, né? E na época, e as relações, os amigos dela são médicos, doutores do Sara, e eu tenho uma das amigas doutoras dela é uma pediatra do Sara, e a gente tinha sempre muitos encontros, e eu tinha uma certa entrada dentro do Sara, e encontrava assim, pessoas crianças fazendo aqueles tratamentos de mobilidade, e o ambiente lá é muito gostoso, lá é muito lúdico, todas as coisas. Inclusive, quando eu levei meu filho lá, uma vez ele falou, eu quero uma cadeira de rodas, para poder ficar brincando o dia inteiro, né? Eu quero esses jogos que eles têm aqui. Ele queria participar, e a gente adentrou um pouco um dia no Sara para ele brincar, né, com essas pessoas. Foi uma experiência incrível, assim. Então, para mim, eu tinha eu já tinha uma certa porta de entrada com essa história, inclusive uma das pessoas que a gente faz muita pesquisa, né? A gente lê muito para tentar encontrar uma profundidade, principalmente na construção de personagens, né? E em uma das nossas pesquisas a gente encontrou um garoto, que tem uma questão com a coluna, eu acho, ele é paraplégico, né?
ele nos foi apresentado por essa doutora, e é uma criança incrível, uma criança linda, maravilhosa. E aí eu falei com o Alex, vamos conversar com essa família, né? E aí a gente foi, então, pesquisar, adentrar bem essa história de como é que é se sentir, como é que a gente fala sobre acessibilidade para quem realmente tem questões com acessibilidade, né? Quais são as dores, né? O que a família enfrenta, o que essa criança enfrenta, né? Então a gente queria entender bem, e foi uma experiência incrível, assim, é muito enriquecedor para nós que fazemos o projeto, adentrar esses mundos e conseguir traduzir um pouquinho dessa história no filme, né? E talvez por isso ele tenha ganhado um pouco de verdade dentro do personagem, sabe? Talvez o Alex possa também contar mais dessa história, mas para mim foi um pouco essa experiência que veio, e a gente resolveu até transformar o projeto. O Pioink era um projeto de música infantil que tratava sobre a relação entre um porquinho e um passarinho, que já é bem diferente, e de repente nós vimos a oportunidade de tratar mais profundamente o assunto, né? E aprofundamos o tema, aprofundando dentro dos personagens, né? Então, um ou outro personagem dentro dessa série que a gente gostaria de criar tem alguma questão com acessibilidade, né? Eles são diferentes um dos outros, né? E essa diferença poderia trazer histórias bacanas, né? De interação e de empatia, né? Então, Makoto, diga, Alex, você posso completar aqui, Jorge? manda. Manda lá, manda lá. Tá. Tem uma questão para a gente que é o seguinte: a gente criou uma linha de pensamento dentro do projeto que é assim: ninguém é igual a ninguém e está tudo bem, né? A gente tentou se guiar por isso. E parte da pesquisa, das conversas que a gente teve com a família do Eduardo, com o Eduardo, depois a gente teve apoio também de algumas psiquiatras que cuidam de crianças também, neurodivergentes e com outras questões. E uma das coisas que a gente achou que era importante era a forma de abordar, né? Em que o fato desses personagens que a gente começou a criar nessa turma do Pioink, né? O fato deles terem, alguns deles terem alguma questão, ser neurodivergente, o passarinho que não tem uma das asinhas, né? Essas questões, isso não ser o centro da história. Não é por isso que a história existe, né? Isso é só mais um elemento que forma aquela personagem, né? Então, isso para a gente foi importante também, que a gente conseguisse criar histórias sobre crianças, no caso, são bichinhos, mas são crianças, né? O porquinho é uma criança, o passarinho é uma criança, tem relação com as mães, né? Então, são histórias sobre crianças, e que uma delas tem uma questão. No caso do filme Pioink, o passarinho não tem uma asa, né? Mas isso não é o centro da história, isso está na história, isso é importante para a história, mas não como coitadinho do passarinho, porque ele não tem uma, sabe, não é isso. É o explorar isso como uma característica dele, né? Porque a gente, nas entrevistas, a gente viu muito isso em relação ao Eduardo, que foi esse menino, que a mãe falava muito disso, né? Falava assim, cara, ele é uma criança normal, né? Assim, ele tem as questões, ele não consegue movimentar as pernas bem, mas, bicho, ele brinca, ele se diverte, ele briga, ele apronta, ele, quando quer uma coisa, ele vai atrás, sabe? Então, era isso, assim, e isso foi muito forte pra gente, né? A gente tentou trazer esse tipo de personalidade para as personagens.
É isso. E é muito curioso isso que vocês fizeram intuitivamente, porque é a grande discussão que a gente tem na área de saúde mental, que é olhar o sujeito até por trás de um diagnóstico, de uma aparência, de um estigma, de uma raça, né? Porque é muito complicado hoje na nossa civilização falar o fulano é índio, né? Uhum, Que é uma questão étnica, mas quem que é aquele índio, né? Nós claro. estamos vivendo um grande generalismo coletivo que não olha o sujeito, não olha a história dessa pessoa, né? E vocês intuitivamente chegaram nisso, né? É muito surpreendente a verdade por trás do Pioink, né? Que vocês tiveram essa sensibilidade, né? De olhar para vamos discutir história, né? Sujeito, empatia, relação, né? E detalhe para a primeira infância, que são os Uhum, futuros adultos em formação que mais do que nunca, né, nós estamos aqui no mundo que gastou ano passado, 2023, 2 trilhões em armamento, né, quantos hospitais podiam ter sido construídos, né, quantas escolas, né, sim, com quanta fome a certeza. gente não podia ter combatido no mundo, né? Por quê? Está faltando o quê? Exatamente isso que o Pioink traz, empatia, maior tolerância, respeito, diversidade, né? E quem sabe a gente forma uma nova geração para não investir tanto em arma, né? Investir mais em saúde, né? Como é que vocês foram parar no desenho animado, né? No cinema? Conta aí pra gente, que eu acho que o público que está assistindo também tem essa curiosidade, né? Quer começar, Makoto? Ou, na minha infância, bom, já tenho 51, então na minha época não tinha ainda essa internet cheia, né? Era uma época ainda de TV aberta, já colorida, né? E, e eu me lembro, eu morava em São Paulo, numa época em que meus pais, família humilde, a gente não tinha TV em casa, então eu passava pela lá na Lapa, tinha umas lojas de eletrônicos, assim, e a saída da escola era exatamente o horário que passava o desenho animado lá não sei se era Rede Globo, eu não sei, eu lembro o canal, eu lembro do desenho, que era um anime japonês, né? Ah, acho que era a Princesa Safiri, né? E toda vez eu passava na loja, parava, eu não conseguia escutar, mas eu via o desenho e ficava vidrado. Então eu passava meus 20 minutos ali de atraso antes de chegar para casa, eu parava e ficava assistindo. Então isso me marcou na minha infância. Rapaz, esse desenho você cutucou minha infância, Princesa Safira, né? Tinha aquele Eite, bichinho né? prático, cara, aquilo lá era, ela era uma feministazinha, né? Ela bem. Isso. Eu lembrei desse desenho aí, para quem não assistiu na década de 70, acho que era a TV Record, eu não É, lembro, né? acho que era a Não, TV Record que passava, não lembro bem o canal. Ou é, era a própria TV Tupi. Na época eu era não TV lembro do canal. É, ou era TV Tupi ou era TV Record, eu também não lembro. Mas era uma É, das duas que passava esse desenho, passava aquele Perdidos no Espaço, né? aham. Passava os Ultraman, os Ultra Seven, Isso. aquela coisa toda, né? Muita É coisa do muito Japão, legal. né? Né? E aí você ficou fissurado nisso aí te marcou. Me Como é que marcou. foi de ter te marcado para você chegar a produzir conteúdos, né? É, então, aí eu passei a gostar de desenhar, né? Me mudei para Brasília, eu tinha já 7 anos, então, e eu passei a gostar de desenho, só que o único acesso que eu tinha a alguma coisa eram os quadrinhos. Então, eu descobri os quadrinhos e eu copiava desenhos do Homem-Aranha, né? Na época. Me lembro muito de quadrinhos de heróis e Turma da Mônica também, né? Eu tinha um amiguinho, colega que a gente fazia uns fanzines, então a gente tentava criar histórias. Isso foi uma fase muito rica, apesar de ser uma infância meio pobre, não tínhamos nada, nem nada na cidade. Morava em Valparaíso, não tinha opção de cinema, não tinha nada. Você tinha a banca de revista, que era a nossa grande
grande porta de entrada de coisas, e a gente ficava vidrado nos quadrinhos, nem podia comprar tudo, a gente juntava dinheiro de todo mundo para comprar um quadrinho, e aí a gente dividia a revistinha, cada semana ficava com uma pessoa, e era uma briga para quem ser o primeiro que ficava com a revista, era uma, sabe, essa é uma fase muito gostosa. Aquilo ficou e me marcou muito na infância, tanto que eu quis fazer algo que tivesse a ver com desenho na minha faculdade. Acabei fazendo publicidade, entrando na área de design, e aí, depois de, quando eu tinha mais meus 36 anos, eu casei e tive meu primeiro filho. E aí a minha cabeça mudou, assim, porque nessa época eu estava no auge do meu trabalho de publicidade, mas ao mesmo tempo eu estava no auge do meu estresse e da minha. Eu tive que fazer uma cirurgia de hérnia de hiato aqui por conta de gastrite, né? E eu pensei assim, meu Deus, essa vida de publicitário não é vida, gente, não é vida. E eu decidi parar e voltar, mas o que eu queria fazer quando era pequeno? E eu me lembrei, então, dos desenhos que fazia e falei assim, olha, a gente está querendo ter filhos. A única, assim, a melhor forma de viver essa vida... Aí o João Vitor nasceu e eu falei assim, a melhor forma de viver é tentar fazer alguma coisa junto com ele. E o que é feito? Em desenho, a animação. Aí eu fui... O Animamundi, na época, me influenciou muito também. E, então, Saudoso Animamundi. E aí eu juntei essa fase de saída, de uma mudança total de área, né? Claro, eu dominei um pouco de roteiro, eu dominei um pouco de direção de arte, de criação de personagem, nessa época como publicitário, mas eu tinha que vender Correio Brasiliense, eu tinha que vender Conjunto Nacional, eu tinha que vender Coca-Cola, né? E eu queria uma coisa que tivesse uma profundidade maior. Então, eu vi nessa história de criação de curtas e de criação de projetos, uma coisa que fosse autoral e que tivesse mais a ver comigo e que fosse uma vida um pouco mais tranquila, né? E Que maravilha, né? E você, Alex, como é que chegou nisso aqui? Como é que foi sua trajetória? Ô Jorge, olha só, eu desde criança também, enfim, acho que toda criança da minha idade, eu tô com 50 anos, né? Toda criança que foi na mesma época que eu tinha esse encanto pelos desenhos, pelas séries, né? Na época também TV aberta, quadrinho, né? Assim, a gente estava começando a ter muita coisa. E, assim, sempre fui encantado com os personagens, né? Com esse universo. Mas uma coisa foi muito marcante para mim, com certeza. Eu sempre tive muito apoio, tanto de pai quanto de mãe, cada um de um jeito, mas sempre foram muito parceiros e sempre me incentivaram muito a essa descoberta da arte, né, da história, do cinema. Então, eu acho que foi muito por aí, assim. Depois eu me formei em comunicação, né, e trabalhei desde sempre, depois de formado, quando eu entrei de verdade no mercado de trabalho, com direção de audiovisual, né? E assim, então o contar histórias, de certa forma, vem sendo amadurecido na minha história desde muito cedo, né? A forma de, então eu tenho hoje uma busca pela história, pela narrativa muito forte, né? E assim como o Makoto contou que a chegada do João Vitor, filho dele, transformou muito o momento, né, e a vida dele, a chegada da Malu, que é minha filha, né, que hoje está com 12 anos, também foi um ponto muito forte, né? Quando ela chegou, um envolvimento muito grande, claro, mas eu cada vez mais me interessava
a história para a criança, para a infância. Cada vez mais me interessava no que encantava a minha filha, os colegas de turma, e eu percebia uma força muito grande nisso. E tinha um grupo com quem eu conversava muito sobre, e que tipo de história a gente conta? Né? Assim, quais são as histórias que podem ser mais saudáveis, mais, né, assim, que podem marcar por mais tempo, de uma forma sadia, né? Então, isso acabou sendo uma busca mesmo, sabe, Jorge? Enfim, quando eu e o Makoto, a gente começou a trabalhar junto e tentar entender o que a gente ia fazer, ele, o Plisnow, né, assim, como que a gente ia contar a história para a infância, que era um ponto em comum entre a gente, e de uma forma saudável. A gente sempre buscou isso, né, assim, então, duas coisas vieram. Primeiro, a gente ia... Oi? Tipo com a temática que tem do Pioink de inclusão, Exatamente. né, essa questão de empatia. Exatamente, Jorge. E a gente marcou, duas coisas marcaram muito a gente nessa busca. Era assim, uma, a gente ia precisar de pesquisa, sempre, pesquisar muito para fazer qualquer que fosse o material. Então, o Pioink vem nessa linha, né, já de pesquisa, não só o curta, como todo o universo que a gente está criando agora. E a outra é que a gente sempre se posicionou dessa forma. A gente precisa de ajuda. Né? Então, na hora que a gente for falar de um tema, a gente vai trazer quem entende desse tema. Na hora que a gente for tocar num assunto delicado, a gente vai trazer... Então, quando a gente te chamou, Jorge, para ajudar nesse processo, né, da assessoria, para acessibilidade, para essas temáticas mais delicadas, era por isso, porque a gente falou, cara, a gente precisa de gente que entende mais que a gente. É muito isso, assim. Então, é essa busca, sabe, Jorge? Foi por aí que eu acabei muito curioso. fazendo o Pioink. Sim, é muito curioso, né? Que as pessoas que assistem, né? O Pioink tem quantos minutos? Tem 15 minutos. 15 minutos. As pessoas não entendem que, às vezes, por trás de um filme, né, de 1h30, tem 5, 6 anos de produção, e às vezes a equipe é 40, 50, 80 pessoas, né? Acho que a graça do audiovisual, do cinema, é muito essa, né? Primeiro, você não faz cinema sozinho, né? Você vai precisar de uma equipe grande, e um projeto como o Pioink, né, que saiu ano passado, vocês iniciaram em 2018, né? Envolvendo Exatamente. construção de personagem, de roteiro, a animação propriamente dita, né, o desenhista, né, toda a elaboração, né, é um projeto Jorge, grande, né? Sim. sim, Jorge. É muito por aí mesmo, assim. Quando a gente começou a fazer Pioink, né, assim, para hoje, a gente conseguiu uma série de parcerias sem as quais não seria possível ter feito mesmo, assim, né? A gente somos nós três, eu, o Makoto e o Plisnow, na mesinha amarela, mas a gente trouxe a Plural Imagem e Som, que é até de Goiânia, que é uma turma incrível, que juntou uma equipe, assim, espetacular para fazer esse trabalho, né? O Sacha, né, que era aqui de Brasília, que fez a trilha, o Túlio, né, assim, o Rafa, o Mikael, sabe, muita gente que entrou no projeto porque acreditou na história, porque são pessoas que querem e gostam de contar histórias, cada um na sua área, seja no áudio, seja na animação, né, cada um no seu ponto, e como você falou, Jorge, audiovisual é trabalho coletivo, você não faz audiovisual sozinho. Assim, é um trabalho coletivo. E isso é muito gostoso, porque E enriquece também não muito. faz rápido, né, Alex? Se Não, não for não fazer, faz. Não faz tenho rápido. acompanhado aí vários projetos, além do de vocês do cinema, né, tem projeto que dura 8 anos, né? Sim. E a gente falar de 8 anos no audiovisual não é um prazo que você fala assim, nossa, que está atrasado, é gigantesco. Não, assim, é um prazo normal dentro de um projeto grande, né? De um projeto de longa duração. Gente, desculpe aqui, sentindo muito cheiro de fumaça aqui. Vou Vai lá, sair corre lá, só um pouquinho para ver. Corre lá. Está esfumaçando a janela inteira aqui. Tô achando corre lá e vê. Vou ver, tá? Corre lá e volta aí. Eu vou tocando aqui com o Jorge. Tá.
E como é que surgiu a história da Mesinha Amarela, de criar uma produtora para isso, né? O Jorge, a Mesinha Amarela, ela surgiu também, enfim, alguns anos atrás. Cada um de nós vinha de uma área, conversando né, sobre conteúdo, fazendo publicidade, fazendo algumas obras autorais. E aí, quando a gente encontrou esse ponto em comum, que era fazer trabalho para a infância, né, não só animação, mas trabalhos e conteúdos para a infância, a gente estava trabalhando num escritório, em que o lugar do café era uma mesinha amarela. E essa mesinha amarela, que era o lugar, era uma mesa o tampo de vidro, amarelinho de vidro. E então a gente trazia as ideias, trazia as propostas, né? Para esse momento do café, a gente tomava muito café. Isso é antes da pandemia, né? Então a gente trabalhava todo mundo junto, num lugar bem apertadinho. E a gente trazia e colocava as ideias desse lugar, e escrevia, e desenhava, e fazia tudo nessa mesa. E o processo que a gente fazia era de pegar a ideia, ou pegar uma proposta de projeto, ou até o próprio projeto, um roteiro, uma história, e tentar desconstruir aquilo de verdade, assim, tentar encontrar todos os problemas daquilo, né? E para poder deixar sair daquela mesa só o que fosse forte naquele projeto, só o que fosse forte naquela ideia, né? Então, é um processo de trabalho nosso mesmo, de entendimento nosso, de fazer sempre essa avaliação do que está sendo produzido, enquanto produz, enquanto faz, a gente sempre está nesse processo. E isso tem sido muito rico, porque, primeiro, a gente fortalece essa ideia de que no audiovisual tudo é coletivo, ou seja, não é porque você não é um roteirista que você não vai falar de roteiro, não é porque você não é um animador que você não vai falar sobre animação, né? A gente faz muito esse exercício de colocar na mesa e ouvir o outro. Então, isso tem sido muito, muito importante, muito forte para a gente. E é muito legal que vocês trouxeram essa dinâmica de trabalho de vocês para dentro da temática do desenho, que é a percepção e escuta do outro, né? A relação, né, do Oeng com o Pi é muito isso, né? Ele presta atenção no coleguinha, ele comove Exatamente. com o sofrimento do coleguinha, né? Exatamente, Jorge. A gente quis realmente trazer, talvez não de uma maneira tão consciente assim, mas sim, a gente quis buscar. Makoto voltou aí. Makoto, tudo bem? Então, a gente quis buscar essa forma de o olhar para o outro, né? Ouvir o outro. Na história de Pionk, tem esse momento em que o porquinho vê o passarinho não como um amigo, mas quase como um brinquedo mesmo, né? E essa visão se transforma até o momento que ele percebe, ele olha para o outro, como um sujeito, né? E é uma virada importante na história, quando ele entende que aquele passarinho é um ser que precisa de carinho, que precisa ser cuidado, que precisa ser ouvido, né? Assim, então... são valores humanos básicos que eu sinto que a humanidade perdeu muito disso, né? Cadê o cuidado com o outro? Cadê a empatia? Para que gastar 2 trilhões com armamento no meio de uma crise mundial de saúde? Cadê esse olhar com o outro, né? Exatamente. Ricardo, você está por aqui, Ricardo? Estou aqui. Tá tudo bem aqui, tá? Tudo certo? Não era um vizinho com um paiol dentro de casa que botou fogo, não, né? Parece que é aqui perto, mas não era no nosso bloco. E a fumaça já cedeu, me parece que está controlada. Ah, não, que bom. A gente estava falando dessa história da mesinha amarela, né? Sim. Da constituição da mesinha amarela. Eu contei um pouco da história e do que a gente faz com os projetos, né, Makoto? Enfim, e isso, né, Jorge? A gente trouxe, né, com a gente esse jeito de fazer as histórias, de fazer os projetos. Muito legal, e vocês estão bem entrosados, bem organizados, né?
E aí, né, o Pionk, como é que vocês escolheram esses personagens, né, o porquinho e o passarinho, né? Como é que foi essa história de construção dos personagens? De onde é que surgiu isso? A princípio veio da música, né? O Túlio trouxe já na música um porquinho que cuida de um passarinho, né? O passarinho veio de uma inspiração, um passarinho azul, né? Porque eu e minha esposa, até antes do João Vitor nascer, a gente sempre se aventurou muito na natureza. E muito aqui nos arredores. A gente é apaixonado aqui pelo Cerrado. E lá na Chapada dos Veadeiros, nós estávamos subindo um morro que não tinha nem trilha direito, sabe? Porque a gente estava atrás de uma coisinha azul que a gente viu voando, né? E achei assim, mas não está voando tão rápido, não é um beija-flor, é um passarinho. E a gente meio que perseguiu esse passarinho até o topo. No topo a gente conseguiu ver ele, foi uma experiência incrível. E depois a gente foi pesquisar que passarinho era esse, e a gente descobriu que era o campainha azul, né? Então, eu lembro, assim, a gente passou por, Alex, estava pensando, pode ser qualquer passarinho, mas de repente, esse que me marcou, eu fiz a proposta, Alex gostou e fomos em frente, né? Então, o Campainha Azul, e veio também uma pegada que é essa pegada do Cerrado, de trazer isso que a gente tem em volta de nós aqui para o mundo, né, de alguma forma. O Cerrado também tem uma questão de preservação que é meio uma terra que foi super devastada e que continua sendo devastada. O Alex tem uma terra, ele pode contar, ele tem um terreno, e ele é até muito mais, assim, dentro dessa história da preservação do que eu. Eu não tenho nenhuma terra por aí, né? Mas a gente está muito ligado também a esse local onde a gente está e a gente pensou, então, em personagens ou histórias que acontecem com os bichos daqui, né? Até para as crianças daqui terem alguma identidade, né? Puxa, o lobo-guará, que as pessoas estão vendo lá no Japão ou lá nos Estados Unidos, é aqui do meu quintal, né? Sabe, essa relação de casa, pelo menos tinha imaginado um pouco assim, e a gente resolveu então trazer quanto mais bichos do cerrado, melhor, e o porquinho é também um pouco da fazenda. Vamos trazer bichos que, que, que sejam do nosso ambiente de fazenda também, e por que não? Né? A gente tem que englobar todos, a gente precisa trazer essa relação gostosa entre todos, né? Foi um pouco isso. Ô Jorge, teve uma coisa interessante também, que quando a gente, né, o porquinho e o passarinho estavam na música, né, a primeira música que o Túlio apresentou para a gente. A gente transformou a história, criou a história e depois até voltou no Túlio e falou, Túlio, agora a gente precisa fazer uma música para o filme. Né? Então, essa música, Pulsa Passarinho, ela tem duas versões. Ela tem a primeira versão que foi apresentada para a gente e essa segunda que é a que está no filme, inclusive. Mas uma busca muito grande da gente era entender a personalidade de cada um desses personagens, né? O porquinho, a gente brinca, deve ser o único porquinho do mundo que é solitário, porque ele é filho único. E ele, né, assim, só é ele, então ele não tem com quem brincar. Ele é um porquinho que busca esse amiguinho. Poxa, eu quero brincar com alguém. Ele inventa, ele tem um monte de amigo imaginário e tal, mas não é a mesma coisa. Ele queria ter um amiguinho. E é Que uma das. ele, Vocês pegaram, eu acho fantástico como a arte viabiliza isso, de entrar na história do inconsciente coletivo para falar de uma grande temática da atualidade, que é a solidão. Uhum, Né? Cadê meus amigos? Uhum, A exatamente. pandemia, né? A gente tinha aqui já um cenário catastrófico de saúde mental desde 2000, com a falência do tecido social, a diminuição dos vínculos presenciais, né? Veio a uhum, pandemia e acentuou isso, né?
Hoje, uma das maiores queixas de consultório que a gente tem na área da análise da saúde mental é solidão. Ela está por pedindo, cadê meu amigo? Né? Exatamente, Jorge. A gente não está vivendo mais de amigo imaginário, né? Meu amigo do celular não me dá abraço, pelo amor de Deus. É bem isso, Jorge. E assim, na história, essa questão da solidão é muito forte, porque inicialmente o porquinho quer ficar com aquele passarinho para ele, né? Assim, como eu falei, é quase um brinquedo para ele. Ele quer aquele passarinho, mas é só quando ele percebe que o passarinho é um outro ser que também precisa de cuidado, que também tem as suas necessidades, é que ele de fato ganha um amigo, né? Assim, é que ele de fato consegue criar esse vínculo de amizade, né, entre os dois. Que é o que Platão traz para a gente, da urgência do diálogo, né? Cadê o diálogo? Cadê a troca? Cadê, né? Que a psicanálise, a psicanálise discutiu a exaustão, né? E que é uma das grandes crises universais, né? A quantidade de pessoas aí com ansiedade, com depressão no mundo, que queixam de solidão, é uma coisa muito forte. Agora, por que acontece essa solidão? Porque também não tem percepção do outro, né? E muito legal que intuitivamente, pela arte, vocês discutem isso, né? Eu acho a arte uma forma de manifestação da alma impressionante nesse sentido, porque ela dialoga, a verdadeira arte dialoga com o espírito do tempo que a gente vive, né? Muito Com legal certeza, esse Jorge. processo, né? E Pionk, esse curto, ele é só o começo, né? Porque a gente está agora fazendo já um outro trabalho dentro do universo Pionk, que são os clipes de outras músicas, né? Que também que tratam de alguns outros, esses personagens mais alguns outros. A gente está fazendo uma turminha Pionk. Então tem um jabutizinho, tem um tatu, tem um Conta lobinho pra galera, guará. dá um spoiler de leve aí, o que vai vir aí, mais ou menos? Ó, O que é o desdobramento do projeto? a gente agora está fazendo 3 videoclipes, né, que são sobre tem relação com o Pi e o Oink mesmo, né, o passarinho e o porquinho. O outro é do jabutizinho, né, chama Cavaquinha, esse jabutizinho. É o jabutizinho com o Pi e o Oink, numa aventura que acontece com eles ali. E logo na sequência vai vir também o desse tatuzinho, que é o Tatatu. Então, assim, a gente já está preparando, muito em breve vai ter aí esses vídeos musicais para a turma poder curtir. A música fez muito sucesso no filme, né? Então, a gente está preparando todo um momento agora de músicas do universo Pionk. E todos vendo essa pegada de inclusão, de coletividade, ou vocês vão adentrar outras temáticas aí dessa relação de diversidade? Então, Alex, eu acho que você pode contar um pouco. Então, vamos lá. O Jabutizinho, né, a Cavaquinha, é um personagem que é neurodivergente, ele está dentro do espectro de autismo, e tem muita sensibilidade ao barulho. Então, o Pi, que é esse passarinho super espoleta e que conversador e tudo mais, junto com o Oink, fazem barulho demais quando estão brincando. E aí, quando tem o encontro dessa turminha, a Cavaquinha, que é esse jabuti, ele fica muito agoniado. Então, é um jabuti que se esconde fazendo buraquinhos e túneis pela terra, né? Então, para poder fugir do barulho. Isso foi inspirado numa tartaruga que existe, é uma tartaruga que de fato faz túneis. Então a gente está criando uma história em que esses túneis têm uma função importante no momento de perigo para a turminha do Pionk. E aí o fato de o início ter uma estranheza com esse personagem, né, com a Cavaquinha, que é mais sensível com barulho, e depois no momento de agonia, de necessidade, os personagens todos se esconderem no túnel e entenderem que a Cavaquinha precisa do silêncio, que a forma de lidar e de interagir com ela é diferente, o brincar é diferente, não vai ter tanto toque, não vai ter tanto grito, e que está tudo bem, é só um brincar diferente. Então, isso tem uma resolução importante para a história, né?
É a mesma coisa o Tatatu. O Tatatu é um tatuzinho que a gente criou e ele é gago, né? E que é um ponto forte para a história, porque é um tatuzinho que está tentando aprender uma música e cantar, e enfim, e se enfeitar, que é um carnavalzinho e tudo mais. E o fato de ser gago não é um impedimento para isso, né? Assim, é só mais uma característica dele. Tem um desafio, mas é só mais uma característica. Então, vários personagens da turma, não todos, mas vários personagens têm questões, né? Assim, porque é como a gente colocou lá no começo, a gente está criando indivíduos, né, que têm as suas características, e essas características são importantes para a função na história, né? Assim, É muito então, curioso isso, porque a gente tem que ter um trabalho na educação infantil para o respeito da diversidade, né? sem E dúvida. vocês estão pegando um filé, né, uma fatia social de extrema relevância na área da educação, né? Sem dúvida. É o caminho que a gente está seguindo com esse projeto, que a gente está torcendo muito para que seja, enfim, muito bem sucedido, né? A gente teve esse pontapé inicial com esse patrocínio da Petrobras, que foi fantástico para a gente, É, e agora estamos indo atrás, né, de fazer esse projeto decolar. a gente depende muito do público, né, da aceitação e da... Estamos tentando, então, passar para Ah, as pessoas. ô Jorge, posso divulgar aqui onde está o Pionk? Deve, inclusive, nós vamos também colocar depois no final da nossa live, o pessoal que está ajudando a gente a subir a live, depois também vai colocar, mas coloca por Tá. gentileza, Então, assim, tá? pessoal, o Pionk, o filme completo, tá no YouTube, você digita lá, Pionk, P-I-O-I-N-C, Pionk, completo, né? Então, o nosso filme tá lá, tem um canal no YouTube, tem nas redes sociais também, só Tem colocar uma, Pionk, tem uma versão com acessibilidade que a gente isso. fez, né, Então, audiodescrição, legenda descritiva, Libras, tá tudo lá. E está sendo muito legal, porque a gente tem recebido muito retorno, sabe, Jorge, no próprio YouTube, nas outros canais, né, nos perfis de rede social. Tem sido muito, muito gostoso, assim, perceber essa interação. Que maravilha, né? E quais são as outras ações que vocês estão pretendendo, né? Porque vocês já querem falar sobre os desdobramentos também do projeto, vocês vão fazer eventos, vocês vão fazer outras questões aí. Queria que vocês Jorge, falassem sobre isso. sim, eu queria pontuar uma questão que a gente acha que é bem importante, que é o seguinte: o filme, quando a gente iniciou o projeto, a nossa ideia era fazer todo em stop motion, filmado. Então, a gente tem construído tudo, porque a linguagem dele toda é em stop motion. Então, a gente tem construído tudo numa técnica chamada feltragem, que é modelagem com lã, personagens e cenários. Então, a gente tem todos os cenários, todos os personagens, está tudo construído mesmo. E a gente usou todo esse material para criar esse universo todo no digital, né, no computador, para fazer a animação respeitando a linguagem de stop motion, as técnicas de stop motion. E aí a gente viu uma oportunidade, a gente está desenvolvendo isso agora, que é o seguinte: é uma exposição em que a pessoa ela pode ter acesso ao filme enquanto ela sente, ela toca onde o personagem está, como é o relevo de onde ele está, como é aquela árvore, como são as coisas. O Makoto está mostrando aí no vídeo, né, a modelagem de um dos personagens da cavaquinha, né? Então tudo isso é feito no universo real, é tangível, né? Isso, e somente depois vai para o universo digital 3D. Então a gente quer muito fazer essa mostra que seja uma mostra itinerante em que as pessoas tenham acesso ao filme, à música, aos sons do cerrado, enquanto elas podem tocar e perceber todo esse universo, o formato dos personagens, das coisas, o relevo, as flores, tudo como está no filme. Né? Então, isso é uma das ações que a gente acha que é bem, bem interessante, que a gente vai fazer daqui para frente. A gente também está explorando o universo de jogo. A gente ainda está um pouco
numa fase inicial ainda, mas a gente quer entender um pouco como é a acessibilidade e como lidar com jogos ou para a infância, com experiências que possam ser ricas, como a gente conseguiu no filme, né, numa relação com as crianças com o jogo, né. Nós também queremos colocar isso em livros, a gente está querendo expandir bastante o universo e essa relação com as crianças, né, trazendo o que a gente conseguir, né, de, de projetos que possam, que conversem com esse nosso objetivo, né, essa empatia, coisas fofas podem atrair, tudo que esse universo rico pode nos trazer, é isso. E a gente está buscando parcerias, né, Makoto? Assim, gente que É, queira adentrar essa linguagem, esse universo, sabe? Que queira contribuir com a gente. isso, que Então, pulse junto com a gente, é isso. exatamente. Está sempre nessa busca. Muito legal. E quem quiser, por exemplo, se a pessoa tiver uma prefeitura que quiser chamar vocês, né? Ah, a gente quer fazer uma exposição do Pionk aqui com mostra. Tem jeito? Vocês estão fazendo isso já, essas visitas, né, para prefeituras, entidades, por exemplo, eu sou proprietário de Escolas. escolas, né? Uhum. Vocês estão fazendo esse tipo de trabalho? Sim, a gente começou a fazer algumas experiências, né? A gente fez ao longo do desenvolvimento do projeto algumas experiências que foram muito boas, e a gente agora está mais amadurecido para isso, né? Então a gente sim tá em busca desse tipo de espaço, de poder apresentar o filme em escolas, em hospitais, trazer à tona essa conversa, porque a ideia desse trabalho é essa, né? Poder fomentar esse diálogo, fomentar essa conversa sobre a empatia, sobre o outro, o olhar para o outro, o respeito ao outro, né? É muito por aí. E Sim, aí podem entrar em contato com a gente pelas redes sociais do projeto, Pionk. Não, sim, maravilha. Vocês estão no Instagram? Qual que é o Instagram de vocês? @pionkmovie, né, no Instagram, no Facebook, acho que temos um perfil iniciando como TikTok também, e YouTube, enquanto são esses os nossos contatos mais de rede social, que a gente aparece mais, né? @pionkmovie. A A gente gente, passa para você, Jorge, e aí quando for colocar o descritivo da live, a gente deixa lá o link para Não, essas coisas. tranquilo, tranquilo, a Tá? gente coloca aqui, né? Gente, e o que vocês querem falar para quem está assistindo a gente, os profissionais de saúde, né? Vamos passar já para os 10 minutos finais do nosso encontro. Pensando nesse público aqui da área de saúde, que lida com tanta gente adoecida, que às vezes ele mesmo dentro da casa dele está adoecida, que recado dessa aí de saúde com arte, né? É uma bem interessante, né, de utilizar. bom, Jorge, cortou um pouco, mas do que eu entendi, você está querendo que a gente fale um pouco, uma mensagem, uma conversa com quem é da área da saúde, né? Que precisa desse tipo de Exato, ajuda da arte. exato, né? Porque eu acho que tem uma vinculação da área de saúde com essa ideia da arte também, né? Porque a gente está falando de saúde mental, né? Que recado você daria para um profissional de saúde aí, começando pelo Ricardo, né? Que o pior em que pode ajudar. bom, primeiro, parabéns. Tão incrível o trabalho, né, da medicina com essas crianças. Eu visitei há 2 anos o Hospital da Criança aqui, né? Eu conheci um colega nosso, chama Tio André, é um mágico, ele faz um trabalho voluntário e vai para os hospitais fazer espetáculos para as crianças que estão lá acamadas, e o resultado que elas têm, né, que essas pessoas conseguem, é incrível, assim, como a melhora dos pacientes,
acontece, porque você está lidando com o emocional das pessoas, você está lidando com a estima das pessoas, né? Eu espero que o Pionk possa ajudar um pouco essas pessoas a, a, a trazer um pouco de representatividade, principalmente, né, as pessoas que têm questões com acessibilidade. Espero, eu quero sempre tratar com muito carinho e cuidado esse assunto, e se tiver qualquer coisa que esteja fora dessas linhas, por favor, entre em contato, converse conosco, a gente está sempre buscando e pesquisando, então, e às vezes é uma falta de informação, mas a gente quer sempre estar tratando com muito cuidado nessa área. Parabéns, a gente quer estar no mesmo time que vocês, né? E é isso, estamos juntos. É isso. Muito bom, Alex. O que você mandei para a turma da saúde aí? Né? Jorge, tem, assim, para mim, a mensagem principal é acredite nas histórias, sabe? Eu acho que a história, né, as narrativas, o contar histórias tem um poder muito grande, né, para o ser humano, de forma geral, né? Assim, então, o uso da história na área da saúde, eu vejo como mais um instrumento, né, dentre os que existem, mas é mais um instrumento que tem uma força muito grande. E acho que Pionk, nossa, assim, se puder contribuir com um pouquinho, com um sorriso que seja, né, assim, porque Pionk, na verdade, não é um filme sobre acessibilidade, não é um filme sobre empatia, é a história de duas crianças que se conhecem, né, assim, um porquinho e um passarinho. E é uma história que tem emoção, é uma história divertida, é uma história que encanta, então, assim, assista Pionk, que seja para dar um sorriso, sabe? Para, poxa, eu vou tirar esses 15 minutos para descansar. Porque às vezes é isso, né? Na saúde você tem muito isso. Você precisa que o paciente ou que você descanse. Você precisa de um pouco de distração também. Então, se o Pionk pudesse ser isso, nossa, a gente já cumpriu uma missão assim incrível. É por aí. Acho que é por aí. Gente, é uma honra trabalhar com vocês, né? Fico muito contente, né, pelo convite de participar do projeto. Eu vejo que o Pionk, ele tem um papel fundamental na psicoeducação, né, de voltar a integrar as pessoas, né, que é uma luta que a gente tem com a campanha pela vida e de prevenção em saúde mental, né, voltar a trazer leveza para a sociedade, né. Repita esse dado horroroso que a gente viu noticiado essa semana, né? O mundo está investindo 3 bilhões de dólares em arma. E quanto é que a gente poderia reverter se investisse isso em alegria, Sem né? Em dúvida, Jorge. saciar a Sem fome, dúvida. né? Em hospitais, em tratamento de saúde, né? Está na hora da gente virar essa equação, né? Trazer as pessoas para a vida, né? E não para a morte. Está na hora da gente. E o pior é que faz esse trabalho de psicoeducação muito bem, né? Acho que passar o desenho animado, né? E depois debater a importância disso, eu acho que é uma coisa fantástica, né? Vocês estão de parabéns pela ideia, pela criação, né? Desde o início o projeto me tocou, eu falei participo, né? Por quê? Né? Essas ações têm que ser incentivadas, né? A gente precisa reverter essa equação no nosso mundo, né? E com urgência. Tá bom, gente? Né, Sim, né? Quero agradecer aqui o Ricardo Macoto. Parabéns, né, por essa produção. Né? obrigado. Obrigado, Ricardo. Né? Agradecer o Alex. Né? Alex, fenomenal o trabalho. E agradecer quem está assistindo a gente. Tá? Assistam Pionk, por favor. Né? Bota a família para assistir, as crianças para Compartilhem, assistir. né? E Compartilhem. compartilhe. Vamos fazer barulho para reverter essa equação, né, que está acontecendo na nossa sociedade, né, porque nós somos responsáveis por fazer um mundo melhor. E não dá para ser passivos, mas esperando um mundo melhor acontecer no nosso horizonte. Tá? Então faça a sua Maravilha. parte aí, vamos trabalhar nesse sentido. Tá bom, Jorge, gente? muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado mesmo.
Obrigado, Makoto. Obrigado, Alex. Agradecemos. E, Obrigado, galera, Jorge. até a próxima live. Valeu, Até. gente!